Boa noite. Jesus nos abençoe mais nessa oportunidade. Como sempre, um prazer retornar a essa casa, visitar essa casa e dizer para vocês que o tema da noite, bem-aventurados os misericordiosos, se fossem miseráveis também seriam bem-aventurados, ou qualquer outra coisa, né? Porque Deus é muito bom. Então, bem-aventurados os misericordiosos foi um tema sugerido por um amigo nosso, espírita, de uma cidade vizinha, que nos pediu que fosse lá também falar sobre esse tema. E nós então fizemos uma pesquisa no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro que faz 150 anos de existência este ano, que é sempre bom buscar lá nessa fonte que tem um caráter religioso do Espiritismo, temas para a nossa reflexão. E bem-aventurados os misericordiosos é um dos temas que nós tratamos muito na doutrina espírita. E muitas vezes nós tratamos muito, e muitos dos temas que nós falamos e ouvimos tornam-se automáticos, ou tornam-se temas maciçamente conhecidos, e nós nos tornamos muitas vezes frios diante daquela proposta. Nós sabemos que ser misericordioso é bom, nós sabemos, mas nem sempre a gente tenta lutar para ser melhor, para ser mais misericordioso. Então é sempre bom refletir mais uma vez, como por exemplo esse tema. Também nos faz tomar uma outra postura. Ser misericordioso é bom, é o que devemos ser. Mas geralmente nós temos uma postura muito abstrata em relação ao tema, em relação à proposta. Nós sempre achamos que não vamos alcançar essa meta. Por que não? Nós só não iremos alcançar se nós não tentarmos. Nós temos que começar a tentar, porque muito sabemos. E o fato de sermos espíritas e estudar profundamente o Evangelho nos dá uma grande oportunidade para isso. Então não é algo inalcançável ser misericordioso. É possivelmente alcançável. Basta termos a persistência de buscar refletir sobre este tema e tentar, dia a dia, tentar ser uma pessoa melhor. Ser mais misericordioso. Então é possível sim. Basta a gente ter um pouco mais de vontade. Então, o que seria bem-aventurado? As bem-aventuranças pregadas por Jesus naquela tarde muito bela, salvo engano, nos montes, ou no Monte das Oliveiras, as bem-aventuranças, que é a carta magna da humanidade, e segundo Gandhi, bastaria apenas o cumprimento das bem-aventuranças para alcançarmos a conquista do reino de Deus, que está dentro de nós. E uma dessas bem-aventuranças é justamente o fato de sermos misericordiosos. Mas o que é ser bem-aventurado? É ser uma pessoa muito feliz. E para sermos pessoas felizes, nós precisamos ser também misericordiosos. Mas ser feliz como? Através dessa bem-aventurança. Se nós temos a nossa conduta baseada na fé e no bem, nós vamos ser felizes. Porque nós vamos conquistar forças para o enfrentamento dos problemas das nossas vidas. Então seremos mais felizes. Então, sendo misericordiosos, seremos pessoas mais felizes. Isso é muito bom. Mas o que seria misericórdia? Porque muitas vezes nós lembramos de misericórdia somente na súplica, buscando ao alto, buscando a Deus, um socorro para os nossos problemas, para aquela dificuldade que aparece de forma bastante imprevista. Mas a misericórdia não é só súplica. Misericórdia é uma coisa muito simples e que sabemos bem. Misericórdia é um sentimento. E que sentimento é esse? Não é nada desconhecido. Nós já sabemos do que se trata. E é até fácil. Misericórdia se resume em um sentimento de compaixão, de perdão. Misericórdia também é indulgência. Isso tudo é misericórdia. E no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo diz que misericórdia é o complemento da doçura. Se a pessoa tem compaixão pelo sofrimento do outro, se a pessoa tem a capacidade de brotar o sentimento de perdão como algo natural, se a pessoa é indulgente, não vê somente os defeitos,
essa pessoa, ela consequentemente vai ser mais doce. Então por isso que a misericórdia é o complemento da doçura. Ser misericordioso é ser, ao mesmo tempo, brando e pacífico. Evita qualquer confusão, porque entende, porque tolera, porque compreende aquele que erra, aquele que passa temporariamente por um estado de evolução e de erro. Isso é ser misericordioso. Ora, tendo essa capacidade de perdoar, de entender o outro, de compreender, de tolerar, nós desenvolveremos um sentimento diferente, um sentimento bom. Isso é misericórdia, que nos tornará mais felizes, ou mais felizes, e nos tornarão mais felizes. Isso é ser bem-aventurado, segundo os misericordiosos. Então, a palavra misericórdia é a junção de duas palavras. Primeiro, misere significa ter compaixão. Córdia, coração. Concórdia. Está de coração com o outro, em concordância com o outro. Misericórdia. Ter compaixão e coração. Então, ter compaixão no coração. Isso é misericórdia. Então, a pessoa que tem esse sentimento, ela acaba estando acima ou ficando acima das injúrias. A pessoa misericordiosa, que sempre compreende a situação do outro, ela vai angariar, ela vai conquistar a simpatia das demais. Mas só a pessoa que sempre conquistará esse grau de simpatia. E, conversando com um amigo nosso, de uma outra religião, líder da religião católica, essa semana ficamos 3 dias confinados em um hotel, em um curso, e conversamos muito, e nós mantemos uma afeição muito grande um com o outro. E depois de muito conversarmos, nós chegamos à mesma conclusão. Nós seguimos caminhos diferentes para o mesmo fim, que é Deus. E dentro dessa conversa nós falamos muito daquelas pessoas que não têm fé, as pessoas que são aquela pessoa que não acredita em Deus, a pessoa que é ateu e que faz caridade, que faz o bem. É importante, ela faz o bem. Mas cadê a importância da fé, da religiosidade? Porque o mais importante não é fazer, não é dar, não é se suprimir de algo em prol do outro, mas é saber por que está dando e saber que está se modificando com aquele ato. Chegamos a essa conclusão. Chegamos a muitas conclusões. E uma delas é de que misericórdia combina muito entre catolicismo e espiritismo. Os católicos acreditam em 2 tipos de misericórdia: as ações temporais e as ações espirituais. E nós vimos no final que a mesma coisa que o espiritismo ensina. O que seria a misericórdia com base nas ações temporais segundo o catolicismo? Dá de beber, dá de comer, assistir ao preso, assistir ao enfermo, enterrar os mortos. Tudo isso é misericórdia através de uma ação temporal para os católicos. Também existe a misericórdia no sentido de ações espirituais: ensinar o ignorante, dar um bom conselho, consolar o triste, perdoar as injúrias, sofrer pacientemente com o problema do outro. Tudo isso é misericórdia. E tudo isso também o Espiritismo nos ensina. Então, bem-aventurados misericordiosos é uma lei, é uma proposta renovadora do Mestre para que possamos encaixar em nossas vidas. E dentro do capítulo 10 do Evangelho, segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar algumas passagens em que Jesus nos convida a essa reflexão. A primeira dela é aquela também bastante conhecida, que já sabemos de cor salteado, de forma automática e muitas vezes fria. De que certa vez Pedro se aproximou de Jesus e perguntou a ele quantas vezes ele teria que perdoar aquele irmão que pecou contra ele. Se seria 7 vezes? Jesus não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Nós sabemos isso de forma automática. Como falamos no início, muitas vezes torna seu conhecimento frio. Nós não trabalhamos no campo do sentimento, que é ser misericordioso. Então, perdoar não somente 490 vezes, mas perdoar sem limites. Sempre, perdoar sempre.
E numa rede social nós vimos uma frase bem engraçada, mas que reflete um pouco da verdade. Diz lá que perdão não é esquecer, porque quem perdoa não tem amnésia. Engraçado, mas é verdade. Esquecer é muito difícil, porque a ofensa passa pelo coração, passa pelo campo do orgulho, e nós não estamos preparados ainda para esquecer a ofensa que foi direcionada a nós. Então, realmente, perdão não é ter amnésia. Mas o verdadeiro perdão é se lembrar da ofensa que sofreu e não vibrar o coração de ódio. Olha, fulano me fez aquilo aquela vez, mas passou. Não tenho nada contra ele. É perceber que não sente mais raiva. Isso é perdoar verdadeiramente. Somos inteligentes, temos uma memória muito boa, não vamos esquecer fácil. Esquecer é um processo. Esquecer tem vários significados. Então, quem perdoa não tem realmente amnésia. Mas lembrar de uma maneira natural, de que aquele que pecou contra nós, aquele que nos ofendeu, é um indivíduo em evolução, passa por problemas, e muitas vezes nós contribuímos para aquilo, para aquela ofensa recebida. Mas também temos uma parcela de culpa. Então, entendendo melhor essa questão de perdoar sempre, e de que esquecer não é sinônimo de perdão. Sinônimo de perdão é não se ressentir mais, é não guardar mais rancor. Isso sim é sinônimo de perdão. Uma outra passagem do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo é que fala da reconciliação com os inimigos, e que Jesus propõe que reconciliemos com os nossos inimigos ou com os nossos adversários. Esta é a palavra. Que reconciliemos o quanto antes com os adversários, enquanto Ele está conosco no caminho, aqui agora, nesta vida, neste momento, nessa oportunidade. Porque se isso não acontecer, nosso adversário poderá nos entregar ao juiz, o juiz ao ministro da Justiça, e este nos prender, nos aprisionar. E Jesus finaliza dizendo: em verdade eu vos digo, de lá não saireis até que pague o último centimo, o último centavo. Então, isso quer dizer que nós não sairíamos da prisão, na prisão do rancor, na prisão do ódio, na ligação fluídica entre nós e aquele que nos ofendeu, entre vítima e algoz, enquanto não pagarmos o último centavo. E o que seria pagar esse último centavo? Estar com crédito, saldo positivo, com as leis divinas, ou com a justiça divina. Isso seria estar quite com a justiça divina. Realmente não sairemos de lá até que resolvamos esse problema, essa pendência com aquele que está no caminho conosco, aquele nosso adversário. E a proposta de Kardec, comentando esta passagem evangélica, é muito importante. É pensando em nosso bem. É importante reconciliarmos com o nosso adversário, porque nós podemos perpetuar esse problema para a vida futura, ou para o mundo espiritual. E isso se explica muitas vezes os casos de animosidade entre espíritos, obsessores e encarnados, e por aí vai. Então, reconciliemos o quanto antes com o nosso adversário pelo caminho. Uma outra passagem citada no livro é em relação à oferenda. Oferenda no altar. E Jesus contempla que toda vez que estivermos na oferenda, oferecendo ou diante do altar para nos oferecer, e nos lembrarmos que tem alguém que não está de acordo conosco, ou que está ofendido conosco, que deixemos ali a nossa oferenda imediatamente, voltemos lá, reconciliemos com ele e retornemos para continuar a nossa oferenda. Em outras palavras, se vamos fazer uma prece, se vamos fazer algo de bom, importante, que exige uma melhor sensibilidade, que primeiro pensemos nisso, em reconciliar e limpar o nosso coração do rancor e do ressentimento que ainda existe em relação a outra pessoa. Por quê? Porque aquele que reconcilia antes de manter uma ligação com Deus, ou que estar de bem com todos, antes de fazer uma prece, por exemplo,
faz aquilo com o coração puro, com o pensamento livre de qualquer mal. Então isso vale para tudo em nossa vida. Reconciliar primeiro, deixar primeiro as relações humanas e as relações interpessoais mais calmas, mais brandas, e depois, sinceramente, se colocar à disposição do alto de Deus, de Jesus. Porque muitas vezes buscamos isso, estamos com o nosso coração poluído, cheio de lixo. E aí, será que os anjos irão levar nossas preces até o pé do Eterno? Essa é uma pergunta. Então, parece uma passagem simples, muitas vezes sabemos de forma automática, mas não refletimos sobre a necessidade e o esforço que devemos empreender para buscar isso. Mas, perdoar sempre, a cada momento, a cada ofensa, de forma permanente e frequentemente. Por que isso? Porque à medida que vamos perdoando e vamos percebendo que aquela ofensa não mais nos atinge tanto quanto antes, nós vamos nos tornando invulneráveis aos ataques, aos golpes, aos maus procedimentos, aquilo de ruim que nos ofende ou que nos ofendia. Então vamos nos tornar pessoas mais preparadas, com escudo em relação aos ataques de fora. Então perdoar sempre nos dá essa força, essa capacidade de sempre se defender sensivelmente em relação aos ataques do outro. E onde está o mérito do perdão? É uma boa pergunta. O mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Em outras palavras, quanto maior a ofensa, maior é o mérito em perdoar. Que coisa interessante. O mérito do perdão é proporcional à capacidade de perdoar. Ou melhor, o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Maior ofensa, maior paulada. Se tivermos a condição de perdoar aquilo, maior será o nosso mérito e o valor do perdão. Exemplo, os casais têm muitas buscas, intriguinhas, muito por muitos casais. Olha, perdoar essas coisinhas pequenas em casa, não tem muito mérito não. Porque as buscas entre os casais são coisas pequenas. Então quem perdeu essas coisas pequenas? É perdoar, sem muita grandiosidade. É quase que um dever, porque vivemos em um lar com a mesma pessoa que escolhemos para viver, e nada mais natural do que entender as posturas do outro que convive conosco. Então perdoar o companheiro ou a companheira não é nada demais. Tem um mérito? Tem, pequeno. Porque a gravidade do mal também é pequena. Faz parte da convivência entre o casal e entre a família. Assim vale para o irmão, assim vale para o filho, e por aí vai. Mas, o importante de tudo, e muitas vezes isso é temeroso, nós achamos que muitas vezes perdoamos, mas não perdoamos. Muitas vezes concluímos que estamos bem, mas basta ver a pessoa para poder a pressão arterial subir, a sudorese aparecer e a irritação se reproduz. Mas o importante é ter em mente que perdoar com consciência, perdoar com conhecimento, perdoar com sentimento, desenvolver a compaixão. Porque, afinal de contas, Deus sabe, Deus nos sonda, Deus sabe de tudo que acontece conosco. Então, muitas vezes perdoamos com a palavra, mas o perdão mais válido é aquele que se faz com os atos. Esse é o perdão que mais vale. E muitas vezes em nossas vidas, por pequenas coisas, nós nos irritamos, nós somos pessoas muito rigorosas e nos esquecemos que precisamos da misericórdia divina, que precisamos da misericórdia do outro e não levamos isso em consideração. Por qualquer coisa, nós nos tornamos inflexíveis, duros. Então temos sempre que nos lembrar disso, que precisamos da misericórdia do outro e principalmente da misericórdia divina. Então aquelas pessoas que dizem, que bradam, que jamais irão perdoar fulano de tal, que jamais irá admitir, perdoar ou aceitar, entre aspas, aquele que o ofendeu, esta pessoa, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo,
está pronunciando a sua própria condenação. Porque o perdão faz bem a quem dá e recebe mal. Então tomemos muito cuidado com essas questões. Muitas vezes, como nós já antecipamos, o conflito começa porque nós demos o primeiro golpe. Nós fomos o primeiro agredido. Muitas vezes o que faltou foi uma moderação de nossa parte. Uma briga entre casal, por exemplo. Muitas vezes o companheiro esbraveja e a gente esbraveja mais alto. Então estamos contribuindo também para aquele conflito. Faltou de nós, que muitas vezes temos mais conhecimento, moderação. E aí nós vamos chegar a uma conclusão. Se tivermos a oportunidade de evitar o conflito e não o fizemos, nós também somos culpados. Nós também somos culpados. Uma discussão entre amigos, você continua respondendo de maneira veemente aquelas provocações. Você também está contribuindo para que ele te ofenda. Então, muitas vezes em nossas vidas, nós temos a função de apaziguar, de ser mais manso, de ser mais brando, de ser mais pacífico, que é uma das qualidades da misericórdia. E não fazemos, por orgulho. Queremos demonstrar mais força do que o outro. E aí nós também somos culpados por aquilo, porque faltou de nós mansuetude, moderação. E muitas vezes não fazemos assim. Então o verdadeiro perdão, mais uma vez, se reconhece não pelas palavras, mas pelas ações. Misericórdia é tudo isso, é compaixão, também é perdão, mas tem uma outra qualidade que nós sabemos muito, sabemos demais, a tal da indulgência. De não ver o defeito do outro, e se ver o defeito do outro, ficar quieto, não divulgar, porque isso não é importante. Ver o defeito do outro e tentar ocultar, esconder, porque isso não interessa a ninguém. Muitas vezes nós sabemos o defeito do outro e vamos contar para outra pessoa e temos aquela vontade de destacar, observar de forma bem chocante o que o outro fez ou o que o outro é. Isso também é errado, isso é falta de caridade. Então evitemos de destacar, de falar de maneira chocante sobre o defeito sobre aquela outra pessoa. Isso é indulgência. Muitas vezes a pessoa chega contando mal da outra através da maledicência e a gente coloca a lenha na fogueira. Ah, fulano é assim mesmo. E tem mais isso, ó. Você esqueceu que ele é assim também? Muitas vezes fazemos isso. Colocamos lenha na fogueira. Devemos fazer o contrário. Chegou a maledicência, nos fofoca sobre o outro. Nós devemos manter a calma e tentar abrandar. De toda maneira, encontrar desculpas para abrandar aquele que fala mal. Desculpas, entre aspas, encontrar justificativas, encontrar pontos positivos naquele que fala, ou encontrar pontos positivos daquele que se fala mal. Sempre assim. E por último, se alguém chega criticando alguém, ou se nós mesmos criticamos o outro, nós devemos perguntar duas coisas. Sempre nos perguntar duas coisas. Será que nós também não faríamos aquilo que ele faz? E muitas vezes nós julgamos o outro. Será que nós também não teríamos a capacidade de fazer o mesmo ou pior? E muitas vezes o acusamos de que ele está errado? Muitas vezes nós temos a capacidade de fazer a mesma coisa. E se não fizemos é porque faltou oportunidade. E uma outra pergunta. Será que nós somos melhores ou piores do que aquele outro? De quem se fala mal? É o questionamento. Então tudo isso é ser indulgente. São reflexões sobre a indulgência. Julguemos a nós, não os outros. Porque quando a gente passa a julgar a nós mesmos, nós atraímos coisas boas. Nós atraímos amigos. Porque os amigos reconhecem em nós essa capacidade positiva de julgar a si mesmo e não julgar ninguém. Quem fala mal de alguém para você, certamente fala de você para alguém. Isso não é uma regra, mas fiquemos atentos a isso. Então não julguemos a nós mesmos, porque atrairemos coisas boas, atrairemos pessoas boas, nos tornaremos mais calmos e nos reergueremos
Porque na medida que nos julgamos, nós vamos sempre encontrar lá no fundo alguma coisa a melhorar. Então, indulgência também é isso. O julgar sempre, em primeiro lugar, e não o outro, sempre, a todo momento. Uma outra coisa importante. Enxergamos no outro os defeitos e nós não enxergamos. Somos clarividentes para enxergar o defeito do outro, somos cegos para nos enxergar. A trave e o argueiro, uma outra passagem evangélica, também condiz no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, e que nós temos a capacidade de enxergar o argueiro, o ponto, o cisco no olho do outro, que está lá na frente, e não vemos a trave, aquela coisa imensa que está aqui no nosso olho. Somos cegos para conosco e bastante clarividentes com o outro. Também estamos cansados de saber isso. Mas será que estamos refletindo dia a dia sobre essas questões? Essa é a proposta da reflexão de hoje. É refletir sobre coisas que já sabemos, que estamos careca de saber e que muitas vezes não nos esforçamos para refletir. Então, isto é ser indulgente. Quem é indulgente, geralmente não precisa perdoar, porque quem é indulgente não reconhece aquele defeito, ou quando reconhece, não se magoa, não precisa perdoar. Então, é uma prática cotidiana, é quase uma filosofia de vida, ser uma pessoa indulgente. Então, quando percebemos o defeito no outro, vamos perceber de maneira bastante superficial. Por que de maneira superficial? Porque o que deve ressaltar, o que deve destacar no outro, não são os defeitos, mas aquilo que existe ali de bom, de virtuoso naquela pessoa. Isso sim é que deve ser ressaltado. Porque no fundo, meus irmãos, cada um tem um germe de bom sentimento dentro de si. Aquela centelha, aquela faísca viva da essência espiritual, da essência divina. Então todo mundo, por pior que seja, inclusive o criminoso, aqueles que mataram aquela mulher apaulada lá no Rio de Janeiro, aquele pai, aquela madrasta que executaram o filho, eles também têm algo de bom. Nós não podemos julgá-los, condená-los à morte, dizer que eles são as piores pessoas do mundo. Muitas vezes, pela influência da maioria, da multidão, nós também nos rebelamos, mas não podemos fazer isso. Porque isso exige de nós uma consciência. E nós estamos trabalhando essa consciência. Então, até o pior dos criminosos, existe um germe de bom sentimento, de fagulha, de essência espiritual, de essência divina dentro de si. Todo mundo tem algo de bom para contar a história. Todo mundo tem algo de bom para poder demonstrar. Basta ser incentivado. Basta esperarmos pelo despertar de cada um, que um dia chega. Então, todos temos, realmente, más tendências, todos nós temos um mau procedimento, todos nós temos maus hábitos. Mas ter a consciência de que temos e de que somos assim, não nos acomoda e não nos motiva a continuar a ser assim. Não. Nós temos tudo isso de ruim, mas temos também coisas positivas. E aquilo de ruim que temos, nós temos que trabalhar para modificar. E aí nós vamos agora visualizar uma situação. Imaginemos que somos guias de turismo. Estamos com toda aquela bagagem, aquela mochila nas costas, e essa mochila representa um fardo. Tudo aquilo de ruim que nós temos. Mas nós enxergamos à nossa frente uma montanha. E que o cume daquela montanha representa a perfeição. E que o trajeto daqui, da planície, até o alto, até o cume da perfeição desta montanha, este trajeto é a busca do aperfeiçoamento, é a busca do progresso. Esse caminhar é o progredir. Então nós estamos a cada dia com esse fardo pesado, subindo essa montanha, escalando essa montanha, progredindo a cada dia. O que é que vai acontecer quando estamos diante de uma declividade? À medida que subimos a ladeira, o peso nos puxa para baixo através da gravidade. E isso vai exigir da gente bastante esforço para continuar a subida desse cume, a continuar o progresso, mesmo sabendo que temos a perfeição nos esperando.
a felicidade esperando. Mas o que nós devemos fazer é, pouco a pouco, ao longo desse trajeto, dessa caminhada, desse progresso que nós estamos, ir nos livrando das bolsas, das garrafas, dos pacotes, das roupas, e essa mochila, esse fardo, esses maus hábitos, esses maus procedimentos vão pesando menos, vamos ficando mais leves, mais puros, mais misericordiosos, e vamos percebendo que esse caminhar, que esse progresso não é tão sofrido. E vamos chegar, mais dia menos dia, nesse ponto, nessa perfeição. Este é o nosso destino. Mas para isso precisamos desenvolver coisas básicas, como, por exemplo, a misericórdia, o perdão, a indulgência. Então, ser indulgente, meus irmãos, é ser caridoso. E o que é caridade? Nada mais é do que amar a Deus, o amor de Deus, ou o amor a Deus em ação. O amor a Deus em ação é um dever. O dever é a própria caridade. Então, ser misericordioso também é ser caridoso. Mas é claro, na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, também sabemos isso de cor. Até a pergunta sabemos de cor. Número 886, Allan Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, a essência da caridade é a misericórdia. Porque a misericórdia é ter compaixão, é ser indulgente, é desenvolver o sentimento de perdão. Misericórdia e caridade se confundem. E no comentário a essa questão, Kardec coloca que caridade não é esmola, ou somente esmola. Porque esmola é um termo muito pejorativo. Esmola, entre aspas. Caridade se resume a todo relacionamento humano. É estar diante daquele que se sente inferior e se colocar como ele, diminuir a distância entre você e ele. Não existe ninguém superior a ninguém, somos todos iguais. Isso é caridade. E aí nós podemos entender e fazer várias conjecturas sobre essa simples afirmação de Kardec. Então, misericórdia é caridade. Caridade, então, é o quê? É o meio. Eu preciso da caridade, ou nós precisamos da caridade para alcançarmos o fim, que é a perfeição, que é a felicidade. E o início é o quê? É a nossa consciência, somos nós sabendo disso tudo. Então a caridade não com falta de fé, porque a caridade com falta de fé vamos fazê-la mecanicamente como o ateu, que foi a conclusão da conversa entre o católico e o espírita. Nós precisamos da caridade sabendo o que estamos fazendo e o mais importante, vendo a caridade como meio, como instrumento. Porque o mais importante não é o que se dá ou o que se faz. O mais importante é como estamos nos transformando com aquilo que estamos fazendo. Isso é verdadeiramente caridade. Se transformar com a caridade. Porque ela não é nem o início nem o fim. Ela é o meio. Ser misericordioso é ser caridoso. E todos temos, sim, claro, o direito de corrigir o próximo. O próximo errou. Nós temos o direito de corrigi-lo, mas como corrigi-lo? É aí que nós temos que parar para pensar. Corrigir o marido, corrigir o filho, corrigir o colega de trabalho, corrigir o transeunte na rua, corrigir o colega da casa espírita. Como corrigir? Aí a conversa muda. Sabendo corrigir, com mansietude, com moderação, se sentindo útil, corrigir assim, com diplomacia, com respeito. Porque corrigir aquele que erra é um dever. Por que é um dever? Porque nós temos que vislumbrar o progresso. Se aquele que erra atrapalha o progresso, nós temos que corrigir. Faz parte do nosso dever. Temos que ser úteis, mas com moderação, com mansuetude. Devemos sim, é um direito nosso. E então, o apóstolo Paulo, em uma mensagem psicografada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, coloca de maneira muito sábia que perdoar
os inimigos é perdoar a si mesmo. Perdoar os amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é se tornar uma pessoa melhor. Muito obrigado a todos pela atenção.